Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco sobre a regulamentação das apostas no Brasil, como é que está funcionando a questão do imposto, quanto que a gente consegue lucrar sem pagar imposto em arbitragem. Então, bora lá. Ah, Basicamente, se vocês quiserem ler a lei por completo, vocês vão vir no Google e vão pesquisar por Lei 14.790 BETS. O primeiro link que aparecer aqui vai ser o link do planalto.gov.br, é o link da lei das bets, e aqui vai estar a lei toda para vocês lerem, destrincharem tudo. Eu vou resumir aqui o que importa basicamente para nós em relação ao imposto e quem faz a arbitragem. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é aqui a questão do Código de Defesa do Consumidor. Então, basicamente, uh, as, a regulamentação ela veio, eu acredito que ela veio para ajudar os jogadores. Claro, atrapalha um pouco para quem usa mais contas, que tem que a questão do outro CPF, verificação facial, essa incomodação toda. Eu acho que ela veio para ajudar porque agora a gente está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Aqui na seção 3 dos direitos básicos, no artigo 27, ele basicamente diz que são assegurados aos apostadores todos os direitos dos consumidores previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então a gente está amparado por lei em diversos quesitos. E se vocês forem ler os termos e condições das casas, que muitas nem atualizaram, uh, claro, vocês não vão conseguir identificar, mas peçam para um advogado ler e ver se especializado no Código de Defesa do Consumidor e ver se não tem muita coisa lá que seria contra o direito do consumidor. Vão encontrar várias coisas. Então, pelo menos aqui a gente está amparado pela lei agora, eles não estão mais no paraíso fiscal, agora tem o CNPJ caso a gente queira processar. Então, se vocês tiverem uma conta bloqueada e eles não disserem um motivo para vocês, cara, procura um advogado especializado nisso. Ele vai conseguir te ajudar, porque agora a gente tem o amparo da lei também e a casa é um lugar recreativo e se a gente não descumprir nenhuma regra, claro que não vai de oposto ao Código de Defesa do Consumidor, né? Uma regra eh, uma regra aceita, né, que a gente não vá contra ela, beleza. Vai, joga na justiça que eu acho que a gente tem bastante chances de ganhar. Já vi alguns casos aí de contas bloqueadas que as pessoas conseguiram uma indenização bem legal pelo valor. Claro, tinha um valor alto no trancado dentro da casa, né? Mas primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que agora a gente está amparado por lei e agora quanto que eu vou pagar de imposto, quanto que eu posso lucrar sem pagar imposto nesse mercado. A gente vai vir aqui então para o capítulo dos prêmios na seção 1, na seção 2, desculpa, da tributação. Artigo 31, então, o que, que diz esse artigo 31? Vou ler aqui com vocês. Os prêmios líquidos obtidos em apostas na loteria de apostas de cota fixa, ou seja, os prêmios, o lucro que a gente obter sobre apostas de cota fixa, ou seja, apostas esportivas que existem uma odd por trás, que o meu lucro já é fixado nessa odd, por exemplo, uma odd 2, se eu apostar R$ 100, eu vou ter um lucro de duas vezes, vou ter um lucro de R$ 100, vou voltar 200 para mim. Então, apostas de cota fixa serão tributados pelo imposto de renda da pessoa física a alíquota de 15%. Beleza, o que a gente entendeu aqui? Que os prêmios líquidos das minhas apostas esportivas de cota fixa vão ser tributados em 15%. Ok, vamos para o próximo parágrafo. Para os efeitos do disposto nesse artigo, considera-se o prêmio líquido o resultado positivo nas apostas de cota fixas realizadas a cada ano após a dedução das perdas incorridas com apostas da mesma natureza. Ou seja, só vai valer o artigo 31
eu só vou pagar o imposto sobre apostas esportivas de cota fixas na alíquota de 15% para no período de um ano, descontando os meus prejuízos. Eu vou deduzir o meu lucro total e descontar os meus prejuízos, e eu só vou pagar o imposto sobre esse lucro subtraído dos prejuízos. Ok? Vamos pro próximo parágrafo aqui então. O imposto que trata desse capítulo, do capítulo desse artigo, incidirá sobre os prêmios líquidos que excederem o valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do imposto de renda. Ou seja, a gente só vai pagar um imposto de 15% sobre as apostas esportivas de cota fixa no período de um ano, subtraindo os prejuízos, se for lucrativo. Só vamos pagar imposto se a gente exceder o valor da primeira faixa da tabela do imposto de renda, ou seja, aquela faixa que a gente não paga imposto de renda, que atualmente é o valor de R$ 2.259. Então, se no período de um ano a gente realizar somente apostas esportivas e tiver um lucro excedente ao valor de R$ 2.259, vamos pagar o imposto de 15% sobre esse lucro obtido nas apostas esportivas. Então, ou seja, num período de um ano, 2.259, não paga imposto sobre isso. Se lucrou mais, aí o que, que a gente vai fazer? Vai pagar sobre o excedente, ou seja, se eu lucrei 5 mil eu quero saber o excedente, eu vou subtrair os 2.259, eu vou saber então que eu vou pagar o imposto sobre 2.741, ou seja, eu vou pagar R$ 411 de imposto. E o meu lucro líquido de verdade, pós impostos pagos, é, seria esse daqui, 2.329. Então, procure um contador, eu não tenho nenhum para indicar aqui para vocês, porque eu não quero também ter essa responsabilidade, né? Eu acho que cada um tem que ter autonomia de procurar o seu contador, a não ser que alguém me pague para fazer aqui e eu confie na pessoa. Primeiro eu confio nela e depois eu divulgo aqui. Mas procure um contador, caso vocês tenham conta bloqueada, procure um bom advogado, de preferência especializado já em apostas. E eu sei que tem vários já aí no mercado, assim como assessorias especializadas propriamente em arbitragem. Então, quem quiser ler, procura pela lei 14.790 bets no Google, no link do planalto.gov, vai estar lá a lei completa, vocês podem ler. Aqui eu interpretei ao vivo com vocês, mas eu já tirei essas dúvidas com o advogado e com o contador. Então, não tenham medo. É, a gente ainda consegue ser lucrativo em 2025 fazendo suribets e uma boa arbitragem para vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto.